Oi, tudo bem? O projeto de hoje é um projeto muito especial. Foi um pedido de uma das meninas do ateliê e finalmente eu consegui fazer. É pintura em pedra. Ela pediu um projeto específico, mas antes de nós começarmos a trabalhar, eu vou mostrar algumas ideias do que a gente pode fazer em pedra. Na verdade, a gente pode fazer o que imaginar. Vocês não fazem ideia a quantidade de coisas lindas que saem em pedras. Aqui eu trouxe uma pedra com pontilismo, temos uma com uma borboleta. Aqui é um rendado feito diretamente na pedra natural. É simples, rápido e olha o efeito que dá. E temos um porco-espinho, mas na verdade a gente pode fazer o animalzinho que imaginar. Gato, cachorro, sapo, tudo fica muito lindo. É uma ótima sugestão para dar de presente. Ela é útil porque nós podemos colocar para amparar uma porta que costuma bater, ou como peso de papéis, ou como um simples objeto de decoração para dar um charme. Mas o projeto em questão hoje é esse cactus. Essa pedra, ela é mais cilíndrica, tá? E eu tive essa ideia de colocar esses fiozinhos para simular também uns espinhos e dar uma dimensão extra para o trabalho. Mas não é necessário colocar isso, vocês podem deixar assim só com a pintura. Eu deixei sem nada aqui atrás para vocês verem como é que fica só com a pintura. Esse é o projeto de hoje. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer que parte da diversão já está na busca das pedras. Porque vocês vão fazer um passeio no parque, vão começar a olhar as pedras no próprio jardim, numa floricultura. Então, é uma peça barata porque a gente consegue fácil. E muitas vezes você pega uma pedra e ela já tem um formato que você visualiza o que pode ser feito nela. É bem divertido. Vamos lá então, vamos para o trabalho? Então, essa é a pedra que nós vamos pintar hoje. Eu peguei ela lá no meu jardim, ela estava bem suja. Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós vamos pintar uma pedra. Lavar ela muito bem, porque além de terra, pode ter musgo, dependendo do ambiente que ela estava, pode grudar muita coisa aqui. Para isso, eu gosto de usar esse tipo de escova de aço, que é bem dura. Eu molho ela, salpico um pouquinho de sabão em pó e lavo ela esfregando muito bem, vou enxaguando e só paro de fazer isso quando eu percebo que a água sai limpa. Feito isso, a gente precisa enxaguar muito bem para tirar os resquícios do sabão. E aí nós temos que ver o que nós pretendemos fazer nessa pedra. Se nós temos intenção de fazer um animalzinho peludo, é bom diminuir um pouco a textura dessa pedra. Se ela tiver muitos furinhos, muitas reentrâncias, se você vai trabalhar com fazer um animalzinho, por exemplo. Já que você vai cobrir de tinta mesmo, você pode fechar os furinhos para não incomodar na hora de pintar. Então, com uma massa acrílica,
você vai colocando um pouquinho nos furinhos. E vai fechando um pouco esses furos. Isso se você pretende pintar, fazer um fundo na pedra. Se você tem a intenção de deixar a pedra natural aparecendo, aí, claro, esse passo você pula, não vai fazer, não. Aqui, ó, eu tenho essa pedra rendada que eu fiz direto sobre a pedra limpa, não passei massa pra suavizar a textura, até porque ela era bem lisinha. E aqui temos esse trabalho de pontilhismo, que eu também não suavizei nenhuma reentrância, ela também era uma pedra bem lisinha. Então, não houve problema algum, até porque para fazer bolinha em cima de uma superfície rugosa não é muito fácil. Eu vou seguir, então, aqui com essa tarefa e logo volto pra gente fazer o próximo passo. Depois que a massinha secou, é hora de pintarmos o fundo, se for o caso. Como eu mostrei pra vocês, dependendo da técnica, não é necessário, a gente pode pintar direto sobre a superfície. Mas, nesse caso aqui, nós vamos fazer um fundo verde. Um tom de verde médio. Talvez até pudesse ser um pouquinho mais claro. Depois, se for o caso, eu mudo, mas eu acredito que essa tonalidade aqui vai ficar bonita. Então, nós temos que fazer a base procurando cobrir bem esses furinhos todos. Evitar fazer uma camada muito espessa. É melhor sempre fazer 3 ou 4 demãos finas do que 1 ou 2 grossas. Aqui eu dei 4 demãos de tinta PVA. Você pode também usar acrílica fosca. Eu acabei trocando aqui a tonalidade do verde, peguei um pouquinho mais claro, porque tanto o PVA quanto o acrílico, eles sempre escurecem depois que seca. E aquela primeira tonalidade que eu usei, ela escureceu mais do que eu esperava. Nós vamos fazer aqui no topo, vamos fazer um X. E depois vai ficar um asterisco. E a partir desse asterisco que nós fizemos aqui no topo, nós vamos puxar as linhas para as laterais, para deixar dividido em gomos este trabalho. Se não ficar perfeito, retinho, não há problema, tá? Eu estou usando um lápis aquarelável, mas vocês podem usar um lápis comum também. Feito isso, eu vou dividir agora cada fatia dessas mais uma vez. Então, ela está já toda dividida, e a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar. Agora, com a nossa pedra toda fatiada aqui, ó, nós vamos colorir
alguns setores, intercalando um sim, um não, com uma tonalidade um pouco mais escura. Aqui eu vou diluir um pouco essa tinta, deixar ela um pouquinho mais fluida. Para facilitar a aplicação. Lembrando que a pedra tem textura e às vezes isso pode dificultar um pouco o nosso trabalho. Mas com a tinta um pouco mais molinha, assim fica fácil. Com um pincel redondo, eu vou pintar agora essas seções aqui. Eu vou seguir com essa etapa e assim que estiver pronto, eu retorno. Muito bem, então, está pronta essa etapa. Está parecendo mais um legume, nesse momento, parece uma abobrinha, uma melancia, menos cactos. Mas, aos pouquinhos, nós vamos mudar isso. Agora, a próxima etapa é a gente sombrear uma lateral dessas claras com essa mesma cor que foi usada aqui nesses intervalos escuros. A gente pode fazer isso de duas maneiras, usando o pincel angular e fazendo uma carga lateral, ou então com um pincel seco, aquele pincel de cerdas duras, fazer com pincel seco. Nesse caso, eu vou usar o angular. Vamos hidratar o pincel, deixar ele beber bastante água para liberar a tinta. Tiramos aqui o excesso de água. E encostamos na tinta essa parte do pincel mais longa. Vamos pro azulejo, trabalhar um pouquinho no azulejo aqui para a tinta distribuir um pouco pelo pincel, fazer um degradê. E aí, nós temos que escolher sempre uma lateral que vai ser sombreada. E agora, em todos os setores, eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que o lápis que eu usei para riscar, ele é aquarelável. Então, agora, conforme eu for pintando, eu também vou desmanchando aquelas linhas brancas que eu havia desenhado. Se você usou um lápis comum, é interessante, antes de fazer o sombreado, apagar o risco com uma borracha. Muito bem, olhem só. Nós sombreamos sempre o mesmo lado daquelas listras claras, com a mesma tonalidade mais escura que nós havíamos usado aqui. Então, suavizou um pouco essa linha. Agora, no lado esquerdo, com a mesma cor que nós havíamos usado no fundo, lá na base inicial, nós vamos esfumar para que dê aquela sensação de arredondado. Então, no lado esquerdo agora, tá? Nós vamos iluminar. Lembrem que o pincel seco é sempre de cerdas duras. Esse verde, ele tem muito amarelo na composição.
e por isso ele não tem muita cobertura. Então, vocês observem que tem que insistir um bocado para aparecer. Deixa eu até ver se fazendo com batidinhas ele cobre melhor. É, funciona melhor assim. Então, com leves batidinhas, nós vamos insistindo para iluminar ali. Ó, então, aqui eu não faço e eu vou nessa linha que está mais evidente. Essa técnica aqui com o pincel seco, vocês podem usar ela para fazer a sombra também. São duas opções que vocês têm. Eu estou fazendo uma segunda demão para suavizar ainda mais aquela linha. Agora já não aparece mais tanto, não fica mais tão evidente. Eu vou dar uma iluminada em alguns lugares com uma tonalidade ainda mais clara. Só que dessa vez, eu não vou fazer em toda a extensão, eu vou fazer em alguns pontos. Aonde vão os espinhos depois. Lembrando, é naquela linha mais clara, tá? Para dar um acabamento nas pontas, eu dei batidinhas com o mais claro aqui no topo. E no fundo, eu estou fazendo o mesmo, só que com o escuro. Agora, com uma tonalidade bem clarinha, nesse caso aqui eu vou usar o palha, nós vamos fazer pequenas manchinhas em cima de cada ponto desses. Nós vamos dar pequenas batidinhas, porque a ideia é não ficar uma manchinha muito regular. É daqui que vão sair os espinhos. Então, pequenas batidinhas com pincel redondo. Não precisa esconder aquele verde que foi colocado antes, vocês podem deixar aparecendo um pouquinho. E vamos fazer isso em todas essas manchinhas. Bom, chegou a hora de nós pintarmos os espinhos. Para dar um pouquinho mais de profundidade, de realismo, nós vamos fazer antes uma sombra, a sombra dos espinhos, com aquele verde escuro que a gente trabalhou antes. Nós vamos diluir ele bem e vamos fazer umas linhas simulando a sombra dos espinhos. Vamos deixar, ó, bem líquido. Para ficar transparente. E com um filetinho, um liner, nós vamos pintar aqui ao redor. Isso vai ficar por baixo, não vai aparecer muito.
Já pintei, então, o sombreado dos espinhos, fazendo linhas finas com o tom mais escuro que nós usamos antes. Agora, com o palha, nós vamos fazer os espinhos, ó. Só eu diluí um pouco para que fique mais fluida a tinta e fique mais fácil de trabalhar. E a gente consiga fazer traços mais longos. Voltamos a usar esse pincel, o fino e longo, com a ponta bem fininha. Vamos carregar bem ele, procurando não trazer excesso na ponta, nesse caso, deixar ele sem excesso na ponta, mas a gente vai descarregar ele lá no centro da nossa manchinha clara e trazer pra fora. Procurar fazer de maneira bem solta. Fica bonito quando alguns se cruzam, fica mais natural. Quando nós viermos fazer agora o próximo, aqui ao lado, a gente procura também fazer com que eles passem um por cima do outro. Pressiono lá no centro e solto. Uma pincelada rápida, bem leve. Para que a ponta, ó, da pincelada, o final da pincelada fique bem fininho. Vocês podem perceber que as pinceladas, elas não são todas da mesma extensão, do mesmo comprimento. Umas são mais curtas, outras são mais longas. Isso também vai dar leveza e mais realismo. Toda a volta feita, o topo aqui, a parte de baixo eu deixei lisa. Com uma tonalidade um pouquinho mais escura, a gente pode dar alguns toquezinhos aqui no centro, para não deixar assim purinho. Tá pronto o nosso cactus. Agora, é só passar um verniz acrílico ou uma cera impermeabilizante, ou se você não quiser um brilho tão acentuado, pode usar até mesmo uma cera em pasta. Eu vou passar uma cera impermeabilizante nela. Vocês sabem que eu não resisto a inventar e experimentar um pouquinho mais. Além da pintura, eu resolvi colocar alguns fiozinhos para dar uma dimensão extra para o nosso cacto. Não sei se vai ficar legal, mas não custa experimentar. É assim que a gente inventa as novidades, né? Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão percebendo que dá para ver que tem um monte de espinho extra aqui. Eu tô fazendo assim. Eu pego alguns fiozinhos de um pincel velho que eu tenho aqui, ó. Corto e dobro ao meio. Pressiono bem aqui para vincar o meio das cerdas. Coloco um pinguinho de cola.
e largo esse tufo aqui no meio. Para dar um acabamento, eu pego um pouquinho de farinha, pode ser... Essa aqui é uma aveia, mas talvez uma farinha de mandioca. Largo um pouquinho aqui no meio, deixa secar e depois tira o excesso. Será que vai dar legal isso aqui? Não sei, mas vamos experimentar para ver o que acontece. É só uma pedra. O que vocês acharam desse trabalho? Não é tão difícil assim. E aí, agora, quero saber a opinião de vocês. Vocês preferem com ou sem os fiozinhos? Não é necessário colocar, não, mas dá um charme extra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.